Na minha videoaula de hoje, a gente vai falar sobre a escola de Frankfurt. Vamos fazer um resuminho bem básico para você que ainda está com um pouco de dificuldade. Vamos falar sobre a escola de Frankfurt em geral e suas principais características, industrialização da cultura, teoria crítica, os principais pensadores e a base histórica. A escola de Frankfurt, denominada informalmente como Escola de Teoria Social Interdisciplinar, foi fundada em 1923, mas suas pesquisas só começaram em 1924, fundada por marxistas. Mais tarde, com a ascensão do nazismo, a escola foi transferida para Genebra e Paris, e logo depois para Nova York, Estados Unidos, que foi acolhida pela Universidade de Colômbia, mas logo após retornou para o seu país de origem. A sua principal preocupação era a denominada teoria crítica, que tinha como objetivo analisar o desenvolvimento do capitalismo no início do século. Eles eram muito influenciados pela teoria do positivismo e pelo marxismo. Eles eram influenciados não só pelo Marx, também como pelo Weber e pelo Kant. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, mas tudo bem, vai! A técnica de dominação era dita pela indústria cultural. Como podemos ver aqui, ela era a principal responsável pela massificação do conhecimento. Os autores do Instituto, a partir de 1924, compuseram várias teses que criaram a tese da teoria crítica. Como eu havia falado da teoria crítica, a gente vai explicar já já. Mas antes, nós vamos falar da teoria tradicional. A teoria tradicional é uma teoria que tem que ter um porquê das coisas, uma razão para explicar um motivo. A teoria crítica usada pela escola de Frankfurt, você se autocritica e está em constante mudança. O modelo capitalista coisifica o indivíduo, ocorrendo a massificação. Mas o que é massificação? Massificar, unificar, tudo aquilo que modula os produtos do capitalismo. A escola de Frankfurt vai dizer que pela primeira vez o homem vai virar um objeto dentro de um meio histórico específico. E também pela primeira vez vai problematizar os meios de comunicação. Então, a teoria crítica foi a primeira que problematizou a relação do homem com o campo comunicacional. Lembrete. Primeiro lembrete. No início do século XX, tivemos o surgimento dos rádios e as técnicas publicitárias. Segundo lembrete, na década de 40, a televisão se afirmou como um modelo de código cultural e social. Terceiro lembrete, logo após tivemos o surgimento do cinema, que foi muito usado pelos nazistas e forças aliadas para promover propagandas de guerra. Industrialização da cultura são os assuntos mais recentes e que mais têm dominado os estudos na escola Frankfurt. E esses assuntos são as novas configurações da razão libertadora, a emancipação do ser humano pela arte e o prazer e a ciência técnica contra a ideologia. Os pensadores da escola de Frankfurt procuravam entender quem é e onde ficava o homem no meio desse processo de desenvolvimento acelerado da modernidade. E eles sempre faziam duas perguntas. O homem seria apenas uma peça na grande engrenagem do mercado? As máquinas realmente possuíam potencial libertador? Nesse período, o homem subjugava as máquinas. E isso é muito bem retratado no filme Tempos Modernos. OBS. Para entendermos essa questão, é importante apontarmos para o conceito da indústria cultural, que está relacionado ao conceito de alienação. Para os frankfurtianos, a alienação estava ligada às práticas culturais. Para os autores da escola de Frankfurt, quem alienava a cultura eram os meios de comunicação. E agora nós vamos falar sobre o nosso último ponto, os principais pensadores. Os principais pensadores da escola de Frankfurt denunciaram a dominação política, econômica e cultural da sociedade moderna e demonstravam também a capacidade destrutiva do capitalismo. Lançaram mão de recursos de diversas áreas para elaborarem as bases de uma teoria crítica da sociedade e da cultura contemporânea. As principais áreas foram ciências políticas, antropologia, psicologia, economia e história. Os principais pensadores frankfurtianos foram Max Horkheim, Theodor Adorno e o maior colaborador foi Walter Benjamin. E agora, para ver se vocês realmente aprenderam, nós vamos lançar umas perguntinhas no ar e logo depois vai vir as respostas. E acabou, gente. Esse foi o nosso resuminho da nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante.
falar sobre ela, nós vamos... Nossa, ficou muito ruim isso. O capitalismo no início do século. Cara, dá pra fazer corte seco não nisso? Eu tô imóvel. Vai ficar muito... Usa autoconsciência. Quê? Não sei. Tipo assim, aonde ficou a escola Frankfurt? Qual é o principal pensador? D. D. Fala Frankfurt. E... Pensadores da escola de Frankfurt denunciaram... Desliga.